Olá, meu nome é Lucas Vasco de Araújo. Eu estou aqui fazendo a apresentação da minha sistematização de interação humano-computador. A gente vai fazer aqui a análise do aplicativo e do site da Shopee. A Shopee é um aplicativo que permite compras online de diversos fornecedores, de pequenos e médios microempreendedores. E é um aplicativo que se tornou muito popular aqui no país. Por mais que tenha fama de ter alguns produtos de não tão boa qualidade, mas que, devido à sua variedade de produtos, fez enorme sucesso aqui. Então, a gente vai fazer a aplicação das heurísticas de Nielsen nesse aplicativo, na Shopee, tá? Aqui nós temos aqui a nossa apresentação, nossa introdução. Lembrando que as heurísticas de Nielsen são como se fossem os 10 mandamentos, né, para garantir uma boa usabilidade, para garantir que o usuário tenha uma boa experiência ao entrar ali no site ou no aplicativo. E por que que eu escolhi a Shopee? Porque a Shopee, pelo seu apelo mais popular, ela tem um aplicativo recheado de elementos. E eu achei interessante analisá-lo porque eu gosto muito de designs mais cleans, mais limpos, e a Shopee é um pouco contra isso. Mas vamos lá, vamos analisar eh, cada uma das heurísticas. A primeira heurística é a visibilidade do estado de sistema, ou seja, ele tem que manter informado sobre o que está acontecendo, se a página está carregando, se o pagamento está sendo processado, o que é que aconteceu. E nisso a Shopee ela traz, né, esse tipo de ação. Ele fala, estou adicionando ao carrinho, o pagamento foi bem sucedido e tudo mais. E aí aqui eu trouxe um exemplo prático, né? É, Isso aqui eu tive que tirar um print muito rápido aqui, porque quando você adiciona, eu coloquei aqui uma bolsa, certo? Eu coloquei aqui uma bolsa para comprar. É porque não aparece aqui no print, mas quando você coloca aqui adicionar ao carrinho, ele vem com esse pop-up do adicionado ao carrinho, o que é muito legal porque é um pouco diferente de uma outra função que ele tem que é comprar agora. Quando você adiciona o carrinho, existe o pressuposto de que você vai adicionar outras coisas ao carrinho. Aqui eu também tenho outro exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo, isso já no site, de quando você faz a pesquisa, ele te informa aqui, ó, onde você está. Você está no caminho página principal, produtos da marca mundial. Você está aqui na página um de 2 e ele, em vários elementos aqui do site, ele mostra, ó, eu estou na mundial, pesquisar em mundial, que mostra onde que o usuário está naquele momento. E aqui é mais um print informando sobre isso. Quando o pagamento é efetuado, ele deixa bem claro aqui, ó, você pagou R$ 21,99, parabéns pela compra, para dizer que ali a compra foi bem sucedida, certo? A segunda heurística fala sobre a correspondência entre o sistema e o mundo real, né, onde você traz ícones, traz uma linguagem mais natural para que a linguagem entre o usuário que está ali na frente daquela tela e o próprio sistema, e o próprio software, e o próprio programa sejam entendíveis, porque ele não tem a intervenção de uma pessoa no meio, tem a intervenção de quem pensou naquilo dali. Ah, eu vi que a Shopee ela usa alguns ícones, talvez eles sejam um pouco pequenos, né? E algumas falas não, falas não, algumas legendas, alguns nomes de produtos não são tão naturais, e isso que eu trouxe até como sugestão de melhoria para isso também. Então, aqui eu tenho um exemplo já de um tênis, né? Quando você clica para comprar esse tênis, ele coloca aqui como título: tênis masculino, esportivo, confortável, academia, corrida, caminhada. Ao mesmo tempo que é bastante descritivo, não traz uma linguagem natural. Então, às vezes, pode ser. Ele tenta trazer muita informação no título para chamar atenção, mas talvez não tenha uma linguagem assim tão interessante assim. E aqui, como a gente pode ver, nós temos o símbolo do caminhão para o frete. Ao adicionar o corrinho, nós temos aqui o símbolo do carrinho. Nós temos aqui no favoritar um coração, que é um ícone que transparece isso. Bem aqui no cantinho, nós temos aqui o ícone do chat também. E como eu falei, são bem pequenos que poderiam ter um pouco mais de destaque, mas ao mesmo tempo eu já penso que o site ele tem muitos elementos. E se eles crescessem, ia ficar mais poluído visualmente. A heurística 3 ela fala sobre o controle e a liberdade do usuário, né? Caso alguma coisa aconteça, no caso aí caso eu tenha clicado por engano
em colocar um item, ou sei lá, se arrependeu de ter comprado o item, quer remover, quer cancelar. Então, aqui é, eu tenho o exemplo, comprei sabonete. Não fica tão claro assim, até vou editar ali no texto, não fica tão claro assim que ele pode tirar. Aqui tem duas opções onde ele pode clicar. Ele pode clicar em editar, né? Se ele clica em editar, vai aparecer essas duas, essas duas opções. Similar, que é de procurar um produto similar, e deletar, que é de tirar, ou ele pode simplesmente ah, aumentar aqui para 2 unidades, 3 unidades, ou diminuir para zero, o que é a mesma coisa de ah, ele não querer mais aquele produto. Já na quarta heurística, fala sobre consistências e padrões. O site e o aplicativo da Shopee, eles trazem para si esse laranja bem vivo, né? Então, o laranja a gente já remete a essa ideia da Shopee. Então, todo o site é embasado em coisas laranjas, aqui o botão de chat, esse sidebar aqui, as opções de desconto, certo? Além, claro, de quando você está no aplicativo, sempre tem esse formato aqui. Você tem ali, quando você clica, em um produto, você tem ali o produto, o preço, as cores, né, se aplicável, o tamanho se aplicável, e sempre vem esses três botões. O do chat, caso eu queira tirar alguma dúvida com o vendedor, o adicionar o carrinho, caso alguém queira comprar outras coisas, ou comprar agora que ele já vai para a compra direta desse produto. Então é um padrão que a gente sempre vê, principalmente no aplicativo, quando a gente está trabalhando com ele. Característica 5, fala da prevenção de erros, né? Aí vai muito da validação de dados, vai do tratamento de exceções. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, quando você traz aqui o pagamento, se você clica nesse botão aqui de fazer pedido, sem selecionar um pagamento válido, ele vai fazer essa animação aqui em vermelho, não é uma coisa que fica fixa, mas é uma animação, e ele fala, seleciona o método de pagamento. Ou quando você vai inserir um novo endereço para entrega. É, E aí fica a minha crítica, porque ele não traz aqui, nos botões, aquele famoso asterisco, né? Que fala assim, esse campo é obrigatório, nem informação. Então aqui eu, pelo que estava me informado implicitamente na imagem, eu botei o nome da minha mãe, dados e tudo mais, e cliquei em salvar. Mas aí depois ele veio aqui, por favor, insira o número de telefone, insira o número. Talvez se tivesse um asterisco ou uma informação de que aquele dado é obrigatório, seria melhor para fazer aquilo dali, para ser até mais intuitivo, né? Às vezes as pessoas não podem entender e podem achar que é falha no site, e às vezes nem voltar a comprar também. Então, aí é um ponto onde a heurística já traz, além de todos os outros, uma coisa em relação à reputação daquele site, daquele aplicativo. Se a pessoa não consegue utilizar, se ela tem dificuldade, ela não vai querer voltar a comprar nele dali, né? Mas se existe uma consistência, um padrão, como a gente falou na outra, e você já entende como é que se fazem compras, transações, aí você já tem um índice de recorrência maior daquele cliente para aquele produto. Ah, e isso já vem na heurística número 6, que é o reconhecimento em vez da memorização. Ah, o cliente que ele já viu uma vez ali, ele já tem um caminho que ele pode traçar para poder eh, fazer suas compras, e a Shopee ainda ajuda trazendo aqui umas recomendações baseadas no próprio histórico, né, do, do aplicativo e tudo mais. Ele traz isso daqui, né, destaques para você, mas como eu falei, o aplicativo ele tem muitos elementos, então às vezes esse destaque para você ele fica um pouco mais escondido e tudo mais. E aqui eu trouxe duas imagens para mostrar uma crítica minha, que é a quantidade de botões. Isso aqui, na minha direita, é a página inicial, esse print aqui à minha esquerda é a página uma página que fica lá no perfil eu. Então, observa, são inúmeros botões. Então, às vezes a pessoa pode perder a paciência em procurar uma coisa específica. Aqui nas minhas compras tem 4 botões: apagar, preparando a câmera, avaliar. Algumas pessoas entendem, mas a maioria não entende. Então, talvez essa quantidade de elementos não seja tão legal. Para quem já está acostumado, talvez com tecnologia, já é um pouco mais implícito. Mas essa quantidade de elementos não é tão legal, por isso que eu volto a defender um estilo mais clean, para poder obter algumas coisas. E essas páginas aqui, elas não são isso daí, elas têm ainda uma barra de rolagem, ou seja, ainda mais elementos, o que é uma crítica minha. Temos aqui a flexibilidade e eficiência de uso, né? Que aí você tem
Você pode atender alguns atalhos, tanto para usuários que já são experientes, como para novatos, né, quando um elemento bom é que quando você abre o aplicativo já vem um buscar aqui, e essa busca ela já é uma coisa muito implícita nos nossos dias. Tanto essa questão do compre agora também é muito legal para quem só quer comprar sem enrolação. Às vezes pela lógica você botaria no carrinho para depois comprar, mas não. Para quem já tá costume já aperta o compra agora, já bota o método de pagamento e já compra. Porém, poderia ter mais opções de personalização, né? À medida que o usuário ele vai ali usando bastante, ele poderia ter opções de personalização. Ah, eu já quero isso daqui, já coloco isso daqui. Ele já bota o endereço padrão também, né, para facilitar. Então, poderia ter mais quesitos de personalização. No máximo que ele tem aqui é um filtro, que já é padrão muito nesses e-commerces. Temos também aqui, aí vem o ponto que eu mais critico, que é a estética e o design minimalista. E aí todas as minhas críticas estão aqui porque não sei se ele tenta ser muito popular com esse número de informações, mas as páginas são sobrecarregadas de informação. Aqui a nossa página inicial que eu acabei de falar, cheia de ícones, cheia de coisas. Essa aqui é uma página de descrição do produto também com inúmeras informações. E com certeza o consumidor ele não vai ficar lendo, ou se ele parar para ler, ele vai começar a ficar com medo de certas coisas, vai ver um parcelado aqui e falar, ué, parcelado, vai ver muitas informações que ele nem sabe traduzir. Então, até foi por isso que eu escolhi a Shopee, por essa questão de ser um design tão sobrecarregado de coisas, que às vezes pode fazer a pessoa, pode não trazer credibilidade também. Um site mais robusto, que traz mais segurança, faz a recorrência do cliente ser maior, nesse caso. Então, aqui, minhas críticas são que deveria ser mais minimalista, ter menos informações, mais conciso, mais sintético, e realmente só para talvez trazer todas essas coisas numa disposição melhor e mais minimalista. A penúltima heurística é sobre ajudar os usuários a reconhecer, corrigir erros, diagnosticar. Hã, aqui nós temos aqui mensagem G, né, aqui eu tentei cadastrar, fazer um novo cadastro usando o meu próprio número de telefone. Ele não deixa tão implícito que já tem, né, eh, que não poderia, mas ele traz uma mensagem assim: "Ah, a gente já tem um cadastro, mas você quer entrar por esse cadastro aqui?", né. Então ele ajuda o usuário a isso, e é uma ajuda mesmo, ele não corta a operação do cliente, "Não, você não pode", não, ele fala: "Você não quer entrar nessa conta aqui?", então é um tipo de mensagem bem clara para isso, ali na validação de campos que a gente viu na heurística mais para cima. E a questão da ajuda e documentação, o site tem uma seção de ajuda e tudo mais, só que talvez não seja tão eficiente, muito pela questão talvez, de terem muitos vendedores internacionais, então a linguagem não fica tão legal, né, às vezes se tiver uma dificuldade de tradução. E também, no próprio suporte do aplicativo, confesso que para achar a central de ajuda foi muito difícil. Eu tive que ir em todos esses botões aqui, vindo eu tive que descer até para essa barra de rolagem aqui no nosso print, para poder chegar numa central de ajuda e talvez a central de ajuda, ela não tá sempre tantos resultados tão úteis e tão humanizados assim, né. Hã, então a minha conclusão tá aqui, né, o aplicativo, ele tem muitos elementos, é uma experiência muito rica, você tem uma variedade de produtos, porém, um design mais minimalista daria mais credibilidade. E aí, talvez algumas mensagens de erro poderiam ser um pouco mais claras e tudo mais. Ah, e aí seriam coisas que, se aplicáveis aqui, trariam, uma nova cara, talvez no futuro, numa remodelagem de mercado, talvez numa renovação da Shopee, caso alguma coisa aconteça, seria uma coisa interessante. E de novo eu falo, para trazer credibilidade e para que sejam elementos que aumentem a vontade de um cliente voltar a comprar ali na Shopee. Hoje em dia, os preços são muito atrativos, mas talvez com a questão das taxas que nós temos enfrentado, talvez se os preços aumentarem, já não seja mais tanto um atrativo. Então esse daqui é meu trabalho, super gostei, é muito legal, pensar nessas coisas do design, pensando pelo lado do cliente, pensando pelo lado da experiência, e essas foram as aplicações aos heurísticas de Nielsen. Muito obrigado.